Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecer o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que postarmos no canal. Lembrando, esse vídeo tem caráter meramente educativo e informativo, não devendo ser interpretado como uma recomendação de compra ou de venda para os ativos nele tratados. Sem demora, hoje falaremos do resultado do Banco ABC Brasil referente ao primeiro trimestre de 2021. Lembrando que possuímos vídeos no canal referentes ao resultado apresentado por outros bancos nesse primeiro trimestre de 2021. Possuímos também um vídeo com a comparação dos resultados apresentados pelos 4 grandes bancos do país e também uma análise dos seus múltiplos. Para quem tiver curiosidade de assistir, vamos deixar na descrição desse vídeo e no card. Bom, hoje falaremos do resultado apresentado pelo Banco ABC Brasil no primeiro trimestre deste ano. Em relação à sua margem financeira bruta, o Banco ABC Brasil apresentou uma variação de 23,7%, saltando de 255,4 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 319 milhões no primeiro trimestre de 2021. A sua margem financeira líquida, que é a margem financeira após provisão, também teve um acréscimo na comparação anual, e esse acréscimo na comparação anual atingiu 34,6%, saltando de 194,2 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 261 milhões no primeiro trimestre de 2021. Ao olharmos a receita de serviços do Banco ABC Brasil, verificamos que ela também cresceu, e cresceu num montante de 46,1% na comparação anual, saltando de 49 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 71,6 milhões no primeiro trimestre de 2021. Aqui nós verificamos que houve acréscimo em todos os segmentos. Na parte de garantias prestadas, saltou de 39,6 milhões para 42,5 milhões. A receita na parte de banco de investimentos saltou de 4,3 milhões para 20,9 milhões. E a receita com tarifas também cresceu de 5,1 milhões para 8,1 milhões. Um pequeno ponto de atenção aqui no balanço apresentado pelo Banco ABC Brasil se refere às despesas de pessoal e administrativas, que tiveram um crescimento na comparação anual, um crescimento de 5,6%, saltando de 87,9 milhões para 92,9 milhões. Esse aumento decorreu da parte de despesas de pessoal, que saltou de 57,6 milhões para 64,5 milhões. No que se refere às despesas administrativas, houve um pequeno decréscimo, saindo de 30,3 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 28,4 milhões no primeiro trimestre de 2021. E todos esses dados culminaram num lucro líquido recorrente maior para o Banco ABC Brasil na comparação trimestral e anual. Na comparação anual, o lucro líquido do Banco ABC Brasil cresceu 51,1%, saltando de 81 milhões de reais para 122,4 milhões no presente trimestre. Se considerarmos a comparação com o quarto trimestre de 2020, houve um acréscimo de 15,5%, já que naquele trimestre o lucro auferido havia sido de 106 milhões de reais. No que se refere à carteira de crédito expandida do Banco ABC Brasil, na comparação anual, tivemos um crescimento de 14,1% nessa carteira de crédito expandida, saltando de 31 bilhões 101 milhões em março de 2020 para 35 bilhões 485 milhões agora em março de 2021.
Nesse gráfico, nós podemos verificar a abertura setorial da carteira expandida do Banco ABC Brasil. E por ele, verificamos que nenhum setor representa uma grande quantidade dessa carteira de crédito expandida do banco, ou seja, o seu risco de crédito está diluído entre vários segmentos de negócios. O principal deles é o setor do agronegócio, que representa 20,9% dessa carteira de crédito expandida. E ele está dividido na cadeia de grãos, com 8,8%, na parte de açúcar e álcool, com 7,3%, agricultura e pecuária, 2,9%, e a parte de insumos agrícolas, que corresponde a 1,9% da carteira expandida do Banco ABC Brasil. Lembrando que em janeiro deste ano, o Banco ABC Brasil modificou sua segmentação de clientes, apresentando uma nova. E hoje os clientes são segmentados em 3 diferentes nichos. E essa segmentação se dá por faixa de faturamento anual. Na parte de Corporate Investment Banking estão as empresas com faturamento anual acima de 4 bilhões. Na parte de Corporate estão as empresas com faturamento anual entre 300 milhões e 4 bilhões de reais. E na parte Middle estão os clientes com faturamento entre 30 milhões e 300 milhões. Em relação ao seu número de clientes, o Banco ABC Brasil teve um pequeno decréscimo no segmento Corporate Investment Banking, aquelas empresas que apresentam maior faturamento. Em março de 2020, possuía 329 empresas nesse segmento, sendo que em março de 2021 possuía apenas 315 empresas. O número desses clientes com exposição ao crédito se manteve estável em 190, e o ticket médio de cada um desses créditos saiu de 58,3 milhões para 68 milhões. No segmento Corporate, o Banco ABC Brasil saltou de 1.103 empresas em março de 2020 para 1.291 empresas em março de 2021. O número de empresas expostas ao crédito também aumentou nesse segmento de 803 empresas em março de 2020 para 996 em março de 2021. E a exposição média de cada cliente desse segmento saiu de 19,3 milhões de reais para 17,1 milhões. E por fim, no segmento Middle, o Banco ABC Brasil dobrou o número de clientes, saltando de 563 em março de 2020 para 1.182 em março de 2021. O número de clientes nesse segmento com exposição ao crédito também mais do que dobrou, saltando de 336 para 796 na comparação anual. E o ticket médio de cada um desses clientes saltou de 2,5 milhões para 2,8 milhões. Em relação à inadimplência superior a 90 dias, hoje ela representa 0,25% da carteira de crédito do Banco ABC Brasil, estando principalmente no setor Middle, que tem 0,69% de inadimplência. Os demais setores, o Corporate e Investment Banking, tem 0,17% e o Corporate 0,21%. Se olharmos esse indicador de inadimplência nos últimos trimestres do Banco ABC Brasil, vemos que ele está reduzindo, sendo que em março de 2020 era de 1,02%, sendo em junho de 0,99%, em setembro de 0,57% e em dezembro de 0,48%, para agora em março chegar então a 0,25% de sua carteira de crédito. O Banco ABC Brasil atualmente é negociado a R$ 15,79, sendo que teve uma valorização de 36,83% nos últimos 12 meses. Se olharmos os seus indicadores, vemos que o preço sob valor patrimonial do Banco ABC Brasil atualmente está em 0,83, um valor 10% inferior à sua média dos últimos 10 anos, que é de 0,93.
Todavia, se olharmos o gráfico desde 2011 até o atual, vemos que esse valor não oscilou muito, se mantém meio que estável no período, saindo no máximo de 1,14 em 2012 para um mínimo de 0,55 em 2015. Se olharmos o indicador preço sobre lucro do banco, veremos que atualmente ele está em 11,08, um valor bem superior à sua média, que é de 7,63. E vemos que esse indicador vem subindo desde 2015. Ao olharmos o dividend yield do banco, veremos que atualmente ele está em 4,50%, um valor quase 20% inferior à sua média, que é de 5,61%. Isso se dá, assim como se deu com todos os outros bancos, pela menor distribuição de proventos em 2020, diante de um lucro líquido auferido menor naquele período, e da limitação de distribuição de lucros pelos bancos diante da recomendação do Conselho Monetário Nacional. Consideramos o Banco ABC Brasil o melhor banco listado em bolsa daqueles que representam os chamados bancos médios. Ele mantém lucros estáveis, passando bem por todas as crises pelas quais as empresas passaram nos últimos anos, mantém uma diversificação da sua base de clientes, não se expondo muito a uma só empresa, nem a um só setor. E por esses motivos, temos ações do Banco ABC Brasil em nossa carteira, e pretendemos adquirir mais caso o preço caia um pouco mais. E vocês possuem ações do Banco ABC Brasil em sua carteira? Pretendem comprar? O que acharam do resultado apresentado pelo banco? Comentem, e se não forem inscritos no canal, se inscrevam, deixe o seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!